Bora aprender a fazer um quadradinho de crochê tradicional. Eu sou a Juda Quem Fez e vou te explicar de um jeito que você vai entender. Eu estou usando agulha de crochê 3,5, tesoura, agulha de tapeceiro e a minha agulha é compatível com esse fio aí. Escolhi duas cores, você pode fazer quantas você quiser. A gente vai iniciar com um círculo mágico, fazendo aquele nó inicial, desse jeitinho que eu estou te mostrando. Vou soltar o fio para ajustar e agora a gente vai iniciar com um ponto baixo e depois seguido de uma correntinha. Esse vai ser o nosso ponto alto fake. Na sequência, você vai colocar mais 2 pontos altos dentro do círculo mágico. E aqui a gente sempre vai alternar 3 pontos altos e 3 correntinhas. Então, fiz 3 correntinhas, na sequência mais 3 pontos altos. E assim você vai com calma. Lembrando que você pode usar o fio que você quiser, desde que seja compatível com o número da sua agulha. O que vai acontecer é que o tamanho vai ficar diferente. Então, para você ter uma referência, o meu quadradinho aqui ficou com 11 centímetros por 11. Vamos fazendo a nossa sequência e eu quero que você repare que a gente sempre vai alternar e que ali no começo a gente quer esse desenho de cruz. Por isso vão ser 4 conjuntinhos de cada ponto. 3 pontos altos e 3 correntinhas. Como a gente iniciou com 3 pontos altos, a gente tem que terminar com 3 correntinhas. Então, depois que você fez, você vai cortar um pedaço de fio e a gente vai fazer o arremate. Presta bem atenção nessa hora que é importante. Vou colocar o fio na minha agulha e no segundo ponto da carreira, eu vou introduzir ali, ó, pegando só o ponto de base, que é essa cabeça do ponto. Passo a agulha pegando a correntinha toda e do outro lado eu vou observar a correntinha de onde está vindo o fio. Beleza? Introduzo a agulha no centro dela, olha só. E assim a gente consegue o arremate invisível, que é um acabamento perfeito. Então depois eu vou passando o meu fio por dentro os pontos no lado avesso da peça. Nessa hora eu gosto de fazer isso, ó, criar uma alcinha e dar um nó. Isso já deixa bem firme a peça. E a gente vai passando, escondendo ali o fio. Vou fazer isso com as duas pontas. E depois a gente pode cortar. Se quiser, pode dar um pinguinho de cola, mas já vai estar seguro. Faz isso a cada carreira que vai facilitar muito a sua vida. Todas as carreiras a gente vai iniciar sempre por algum buraco desses. Eu gosto de laçar o fio e dar essa girada com a agulha, porque assim a gente consegue deixar bem firme. Então, para iniciar, eu vou fazer sempre assim, um ponto baixo e uma correntinha. A gente sempre inicia com aquele trio de pontos altos. Então, se eu já fiz um, agora faltam 2. Tô fazendo ali mais 2 pontos altos. E aqui na segunda carreira, percebam que só tem buraco nas quinas. Então aqui a gente vai fazer aumentos. Sempre que eu fizer o meu primeiro trio, eu vou subir mais 3 correntinhas e colocar mais 3 pontos altos dentro desse buraco. Esse vai ser sempre o conjunto de pontos que a gente vai fazer na quina. Com isso a gente aumenta. Então sempre nas quinas vão ser 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Depois disso, percebam, para eu andar até a próxima quina, eu vou fazer uma correntinha. É assim que a gente vai pular quando a gente não tiver quina ali. Quando embaixo, na carreira anterior, tiver um trio. Então, fiz uma correntinha e vou seguir. Cheguei no próximo buraco, observei que é uma quina, vou sempre colocar 3 pontos altos, seguido de 3 correntinhas e depois 3 pontos altos. Sempre nessa sequência, em todas as quinas do trabalho. Nessa segunda carreira, o trabalho ainda está crescendo. Então, vai ser sempre assim. Terminou de fazer as suas quinas, você vai fazer o quê? Observar a carreira de baixo. Se o que tiver embaixo de você for um conjuntinho, você vai fazer uma correntinha. E a gente segue assim para a próxima quina, sempre desse jeito, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Nesse começo eu estou explicando bem devagar, bem detalhado, para você pegar a lógica do crescimento dessa peça, porque depois que você entender isso, você pode fazer esse quadrado do tamanho que você quiser, quantas carreiras você quiser. Fez a sua carreira toda, você sempre vai terminar com uma correntinha, porque lembra, a gente sempre começa com o nosso trio de pontos altos. Então, fiz a correntinha, a gente vai cortar o fio e fazer aquele arremate invisível de novo. Coloca na agulha de tapeçaria, vai no segundo ponto da carreira, ali no ponto de base, aquela correntinha, passa a agulha toda
e depois vai na última correntinha que você fez e passa a agulha no centro dela, dessa forma. Depois é só fazer o arremate. Gente, faz isso em cada carreira, porque vai facilitar muito a sua vida e o acabamento vai ficar perfeito. Para a terceira carreira, a gente vai observar novamente. Vou escolher o buraco que eu vou começar, e aí você sempre vai observar o que está na carreira de baixo. Laça o fio, dá a torcidinha, faz o nó inicial, que não conta como ponto, e vamos iniciar com um ponto baixo e uma correntinha. Depois, mais 2 pontos altos, porque esse é o nosso trio inicial, e aqui perceba que eu já vou arrematando ali por trás a ponta solta. E aí observa, o próximo não é uma quina, o que está embaixo é um conjuntinho, então eu vou fazer uma correntinha. Na sequência é uma quina, um buraco, vou fazer aquele nosso aumento, que são 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo buraquinho. E aí a gente vai seguindo, sempre observando o que está na minha carreira de baixo. Esse é o truque para fazer o quadradinho e não ter que ficar contando o ponto, não ter que ficar se preocupando. Então fiz ali a minha quina, vou observar o que está embaixo, é um conjuntinho. Então eu vou fazer uma correntinha. No próximo, o que está embaixo? É um buraco, mas não é de quina. Então eu vou colocar um trio. 3 pontos altos ali. Na sequência, o que está embaixo? É um conjuntinho. Vou fazer uma correntinha. E na sequência é um buraco de quina. Então eu vou colocar o nosso aumento, que são 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo buraquinho. E assim a gente segue a nossa peça toda, sempre observando o que está embaixo, seguindo essa lógica dos aumentos do crescimento do quadradinho tradicional. Bem tranquilo, né? É só treinar e observar a peça que você vai conseguir fazer. Terminei a carreira, lembra sempre de fazer a correntinha no final e faz o arremate do jeito que eu te ensinei. Você pode fazer quantas carreiras você quiser. E aí você pode usar esse quadrado para fazer inúmeras peças de crochê. Vestuário, decoração, tudo que você quiser. Se você for fazer vários quadradinhos para unir, você não vai fazer o próximo passo. Mas se você quiser o quadradinho desse jeito que eu te mostrei, que você pode usar até de porta-copo, mas eu vou fazer uma coisa diferente no próximo vídeo, você vai fazer esse acabamento aqui. Fez a sua correntinha final, no próximo ponto você vai fazer um ponto baixíssimo, e embaixo dele você já vai colocar um ponto baixo. A gente vai contornar essa peça inteira de pontos baixos, um ponto para cada buraquinho. Quando chegar ali, ó, naquele buraco embaixo, é um ponto baixo também. Você vai fazendo isso até chegar na quina. Em todas as quinas, você vai colocar nesse buraco da quina 4 pontos baixos, para a gente ter esse contorno bem definido. Você pode fazer essa etapa e depois a gente vai fazer mais um acabamento, porque no próximo vídeo a gente vai fazer uma coisa bem legal com apenas um quadradinho. Mas essa peça você pode usar para fazer um monte de coisa, cachecol, trilho de mesa, manta, vestido, blusa, tudo que você quiser, é muito versátil. Então fiz ali os 4 pontos baixos na minha quina e depois a gente segue fazendo um ponto baixo para cada buraquinho, contornando a peça inteira. Fez o seu contorno todo, não esquece no último ali, ó, de colocar também o seu ponto baixo. E agora a gente vai contornar a peça toda com pontos baixíssimos. Então, na cabeça do primeiro ponto baixo que você fez na carreira, bem ali onde eu tô te mostrando, você vai colocar um ponto baixíssimo para cada ponto de base desse. A cabeça do ponto chama ponto de base. Então a gente vai colocando um ponto baixíssimo para cada um, porque isso vai dar mais firmeza para essa peça, vai ficar bem legal. Então eu vou contornar a peça inteira para fazer esse acabamento. Lembrando que na quina é a mesma coisa, um ponto baixíssimo para cada pontinho daquele. Finalizou, como é que a gente vai fazer o acabamento? Lembra de colocar ali o seu último ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio e aqui a gente também vai fazer o arremate invisível. Vou colocar o fio na minha agulha de tapeceiro. A gente vai procurar o primeiro ponto baixíssimo feito na carreira, passar a agulha embaixo dele todo, desse jeitinho que eu tô te mostrando, ó. Pega ele todo, você criou a alcinha de baixo, agora a gente vai voltar com a agulha dentro da correntinha de onde estava vindo o fio para criar a alcinha de cima. Isso dá um efeito de você não conseguir ver onde começa e onde termina a carreira, é bem legal. Então dá o seu acabamento, dá aquele nó de arremate, esconde o fio com muito capricho e depois é só cortar e a sua peça está pronta. Quero saber se você gostou desse vídeo. Esse é o avesso, essa é a frente da nossa peça.
Salva esse vídeo para conferir quando você quiser fazer. Um beijo e até a próxima!